Porque na verdade, irmãos, o pecado é o que destrói a vida, o que destrói a família. E Jesus, ele vem salvar o povo dos seus pecados. Eu posso prometer um monte de coisa boa para vocês, para uma pessoa lá de fora, mas se eu não falar para ela sair do caminho da perdição do pecado, ela vai ficar naquela ilusão da promessa e caminhando para o inferno. Aleluia! Mas era uma coisa também assim, que acontecia naturalmente. Eu pegava o texto, eu abria a palavra e a palavra ali em cima, ela em cima, e só palavra dura. Dura não posso dizer, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela não é dura, a palavra do Senhor é maravilhosa. Desde que a palavra do Senhor seja pregada com o amor que nós temos pelas almas, não é? E sem condenar a ninguém, mas pregarmos a palavra, alertando sobre o perigo, não é, do homem seguir seu caminho sem se importar com a verdade. Como nós falamos aqui ontem. Não é? Aqueles que não se importam, não querem saber a verdade, Deus, não é, vai entregar aos seus próprios sentimentos perversos para cometer toda sorte de impiedade. Deus é assim. Não é? Por isso tem muitos crentes aí que já estão, até parece que Deus já arriscou no seu livro, porque, na verdade, deliberaram em seus corações em seguir suas maldades, e não tiveram importância, não se importaram, né, não valorizaram o conhecimento do Senhor. Como está escrito, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não é? Já que não se importaram, Deus os entregou às suas paixões infames, como também, segundo Tessalonicenses, ali, capítulo 2. E nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Vamos abrir aqui no livro de Atos, né, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, irmãos, o Senhor falou assim, abre a palavra. Eu vou abrir. Aí o Senhor me deu capítulo 3, que os irmãos até conhecem. Né? 3:19, gente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenha até aos tempos da restauração de tudo, mas nos quais Deus falou pelo ministério, pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirei em tudo quanto vos disser. Amém. Veja que a palavra da pregação dos apóstolos era arrepender. Arrepender. Ter arrependimento. Sentir a necessidade de ter arrependimento. De verdade. O arrependimento leva o homem à mudança. Mas para arrepender era necessário eles ouvirem a respeito do que deveriam se arrepender. É claro que esses que Pedro estava pregando já tinham ouvido a falar de Jesus. E eles tinham se arrependido. Pois eles ouviram a respeito dos seus pecados. Porque Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados, diz a Bíblia. E é muito importante. Veja que Pedro está citando o que está lá no Velho Testamento. É o que ele citou aqui, está no Velho Testamento. A mensagem se repetia na boca dos servos, dos discípulos. Como o Senhor respondeu a Salomão em 2 Crônica 14, é idêntico isso daqui. As palavras diferentes, mas idênticas. Olha, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. A pessoa só recebe refrigério mediante esse processo. Arrependimento e pecados apagados. Foi justamente o que o Senhor falou em 2 Crônica 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Claro que o homem só vai se converter depois que ele se humilhar, buscar a face do Senhor e orar. E se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Perdoarei seus pecados. Aí vem o refrigério. Sararei sua terra. Olha o tempo do refrigério. Tempo de refrigério. Tempo de Deus sarar. Tempo de Deus abençoar. Tempo de Deus repreender o inimigo. Tem uma palavra que diz assim, se o meu povo tivesse me dado ouvir, eu teria sujeitado os seus inimigos. Então, irmãos,
Salmo Isaías também fala. A palavra, ela nos exorta a nós fazermos as coisas corretamente. Pregar o Evangelho não é fácil do ponto de vista de quando nós queremos falar coisas agradáveis. Não é fácil. Porque, irmãos, quando falarmos coisas agradáveis, nós estaremos falando o Evangelho completo. Quando eu falo coisas agradáveis, aquele Evangelho costumeiro, né? Jesus salva, Jesus quer te libertar, Jesus isso, Jesus é bom, o Senhor é meu pastor. Mas nós precisamos de falar para as pessoas o perigo que acontece quando a pessoa insiste no caminho errado do pecado. E falar o que é pecado. Nós estamos numa época em que se fala muito pouco do pecado. E o pecado é a desgraça da humanidade. E o que é pecado? Os irmãos bem sabem, devem sempre lembrar disso para falar para as pessoas. O pecado é tudo que é contrário à vontade de Deus. É pecado. Se Deus manda você esperar com paciência, se você quer agir na carne, apoio, você está pecando. E o pecado vai trazer mal a você mesmo, e não ao Senhor. Mas por que o pecado é contra Deus? É algo contrário à vontade, porque a vontade de Deus é a nossa santificação para nos abençoar e nós testificarmos dele aqui na terra. Porque cada pessoa que abandona o pecado, ele se torna uma luz viva do céu. Ele se torna um representante, como Paulo diz. Ele disse que ele era embaixador de Cristo, em cadeias, quando ele estava preso. Não é? É como se Cristo estivesse em nós, rogando, né? Para que as pessoas viessem se reconciliar. E o Espírito de Cristo está em nós, clamando para que o povo se reconcilie. Não é? E nós temos esse ministério da reconciliação. Levar o homem a ter paz com Cristo. Levar o homem a estar de bem com Deus, acertar os ponteiros, e tudo vai caminhar certo. Mas é um trabalho que precisamos anunciar. Veja que Estevão foi morto porque falou do pecado do povo. Primeiro ele disse, Deus não habita em templos por mão de homem. E começou a citar desde o Velho Testamento sobre Jesus. Eles ficaram enfurecidos, porque eles queriam um príncipe belo que desse o reino na mão deles. É isso que eles queriam. Eles queriam um rei ali que voltasse a dominar a Jerusalém na época deles. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão disse para eles que eles estavam realmente transgredindo, eles tinham matado e crucificado o ungido de Deus. Quer dizer, falou do pecado deles. E que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem, como eles alegavam que ali era a casa onde Deus habitava continuamente. Não é? Na verdade, o Senhor disse para Salomão que se o povo se humilhasse, buscasse, o Senhor estaria atento à oração naquele lugar, e seus olhos estariam vendo o que eles iam fazer ali. Mas Deus habita no céu. Salomão mesmo sabia disso na sua oração e disse isso. E o profeta Isaías, no capítulo 66, né, está escrito, o Senhor fez todos os céus e a terra. Né? Os céus são o trono do Senhor. A terra é o tapete, o banquinho dos seus pés, os cabelos dos seus pés. Que casa vós edificareis para mim, se as minhas mãos fez todas essas coisas, diz o Senhor. Eu estou com uma ferida guarda-livre, então tem umas 3 semanas. Eu estou falando com dificuldade. Então, amados e queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus sempre chamou a atenção do povo a se humilhar, né, e abandonar tudo que é errado. Existe coisa na vida dos cristãos que ainda é praticado. E o povo não deixa porque os seus líderes não falam com medo de sair da igreja. Irmão, o que adianta mantermos um monte de gente da igreja e levando-nos para o inferno? O que adianta nós ficarmos falando coisas agradáveis, sabendo que a pessoa pode morrer a qualquer instante no pecado e cair no inferno? Então nós temos que ensinar aqui e lá fora a verdade. Se alguém nos rejeitar, se alguém falar, eu não me importo quando eu ouço de vez em quando alguém traz meu Deus, fulano, não sei o que, diz que você exagera. Eu falei, graças a Deus. Sei muito bem quem tenho crido e sei que o Senhor está comigo. Em vista de outros pregadores de outras igrejas, realmente eu estou muito adiantado, essa é a verdade. Não é que eu sou exagerado, eu estou à frente. Eu estou à frente porque quando, por exemplo, nós estávamos no Pastor Paulo Assembleia de Deus lá, eu falava sobre o novo homem, o velho homem ficava assim, querendo entender. Aquilo dava um nó na cabeça deles, porque a revistinha era um café com leite, não tinha nada para dar.
Se eu começava a falar dessas coisas, ficavam assim, os irmãos Sembrianos ficavam tudo assim, calculando, pensando como é que era, a dificuldade que eles tinham, porque nós estávamos muito mais adiantados, nós estávamos muito mais avançados no conhecimento por causa das experiências, do sofrimento e das grandes revelações que Deus tem nos dado. Por isso, às vezes, falamos coisas que as pessoas ignoram, falamos coisas que as pessoas não têm ainda capacidade de alcançar com a graça de Deus. Mas essa é a verdade. Não é? Quando nós estávamos na irmã Miriam, os irmãos ali realmente não tinham a mesma graça de compreender por que Deus mandava falar sobre o pecado. Mas eu louvo ao Senhor por isso, que eu também conheci irmão Edson e irmã Marlene. A irmã Marlene, né, falou algumas vezes para o irmão Edson que eu falava muito duro, né? Eu atacava muito. Hoje quem fala contra o pecado do povo é ela. Sentadinha ali. Só cobrando os impostos do pecado ali. E irmão Edson também. Mas é interessante que não é uma coisa que eles copiaram de mim, nem a irmã Miriam, nem os outros irmãos. Não é uma copiando de mim. É algo que o Espírito de Deus abriu os olhos dos irmãos. Porque são poucos crentes que pregam visando o bem-estar das pessoas e alertando sobre o perigo do pecado. Pecado não se brinca. Vida eterna não se brinca. Inferno não se brinca. Nós precisamos então entender isso. Que o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que ensinar nossos filhos a não mentir, a não fazer coisa errada. Nós temos que orientar, está errado. Está errado. Está errado. E quando a gente fala, as pessoas não gostam. Esse tempo eu falei para uma pessoa, a senhora mentiu aí, não devia ter mentido. Aí diz que eu sou exagerado. Sou, é porque o pecado que é exagerado, né? Eu sou exagerado, não é o pecado. Porque as pessoas pegam e fica passando a mão no erro, passando a mão e não quer tirar o pecado. Não, acho que não foi isso não. E fica deixando. Então, cada um no seu cada um. Mas que, na verdade, nós temos falado e alertado para que venha refrigério, temos. Aqueles que têm ouvido, têm recebido o refrigério do Senhor. As pessoas querem o refrigério de Deus numa falsa mensagem, numa falsa esperança. Esperança, a vida é essa. Eu ouço a palavra, vou colocar em prática, vou limpar a minha casa, vou tirar tudo que não presta da minha vida e vou fazer uma oração sincera ao Senhor, vou estender a mão àquele que tiver necessidade de vier a mim, ou vou fazer aquilo que a voz do Espírito Santo me orientar, como foi lido aqui no Salmo, se ouvir essa sua voz, também está lá no livro de Hebreus, né? Não endureçais o vosso coração. É isso que a palavra diz. Se você ouvir a voz, Deus falou com você, não endureça, vai lá. Deus tocou, vai lá. Deus mandou, vai fazer. É assim que Deus quer. Não devemos ficar protelando, nos amarrando, porque na verdade, irmãos, quando nós nos soltamos para a obra de Deus, quando nós nos abrimos, as coisas fluem de uma maneira gloriosa. É verdade. Aí vem o refrigério, e é verdade. Nós cantamos o hino aqui, né, que tanto nós que pregamos, né, sentimos o gozo e a alegria de falar das boas novas, da salvação sem igual, sem par, né? E é isso que a palavra de Deus aqui, então, vem nos falando, né? O versículo 21, só vou falar um pouquinho desse versículo 21. O qual convém que os céus retenha até o tempo da restauração de tudo. Foi aqui que uma igreja botou o nome, Igreja da Restauração. Aí começaram a restaurar certos hábitos, e puseram na igreja, aquela coisa toda, o pessoal começou a andar com os roupões bem compridos, aquela coisa toda, até muito bonito. Mas a restauração de tudo não será feita pela igreja. Quem vai fazer a restauração de tudo é o Senhor. E as coisas só serão restauradas quando Cristo vier tirar os santificados daqui, purificar o resto que vai ficar aqui na grande tribulação, aí ele vai reinar aqui na terra 1000 anos. Nesse 1000 anos tudo será restaurado. Por isso que vai haver festas acabando, sacrifício em Jerusalém, haverá sacerdote, haverá reis, tudo escolhido, tudo nomeado pelo Senhor. E vou dizer mais, todos santos e santificados. Aí todas as coisas serão restauradas. Ali, irmãos, no milênio, nós vamos ver a obra que deveria ser feita aqui, que o povo, nós, pela nossa falha, né, humana do pecado, não pudemos fazer uma coisa tão perfeita. Mas nos 1000 anos, o Senhor Jesus será o rei de toda a terra, será o governante geral, né? E nós, alguns serão sacerdotes, outros serão reis, e vamos governar o mundo. O mundo, as rédeas do mundo estarão em nossas mãos. Aleluia! Ali sim, todas as coisas estarão restauradas. Aleluia!
Glória a Deus, bendito. Então os céus está contendo o Filho de Deus, né? O qual convém que os céus contenham, quer dizer, está segurando, até aos tempos da restauração de tudo. Não é restauração de uma igreja aqui, mas assim mesmo não se restauraram. É restauração de tudo. Deus vai restaurar os céus, a terra, vai fazer coisas maravilhosas. Vai começar o milênio, né? Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus.